Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu me chamo Max e hoje falaremos sobre os mentores no nosso dia a dia, no nosso perguntas e respostas. Os mentores podem influenciar nossas decisões no nosso dia a dia e nos orientar? A resposta ela é simples e ela é objetiva. Sim, podem. Através da intuição. Um exemplo muito simples de compreender é geralmente uma decisão importante que possa nos afetar nas questões morais. Nós temos uma certa intuição de que devemos ou não devemos tomar certa decisão. E depois nós pensamos, foi a melhor decisão que eu tomei. Isso sim pode ter sido o mentor espiritual lhe ajudando a tomar a melhor decisão para que isso não trouxesse nenhum dano ou não lhe prejudicasse de alguma forma. Isso também acontece com pessoas ruins, mas no caso daí não seria o mentor, mas espíritos que podem interferir ou induzir aquela pessoa a tomar certa decisão. Mas isso não tira a responsabilidade de quem fez o ato. Não é culpa do espírito. O espírito lhe deu o sentido de induzir ou uma sugestão. Você acata aquilo que preferir. Pode aceitar ou não, tanto do mentor como de outros tipos de espíritos que não são os mentores. Às vezes, inclusive, podem ser espíritos amigos que estão presentes no momento e lhe façam esta sugestão. Tá? E no caso dos outros espíritos inferiores também. Já deu casos no jornal de pessoas que fizeram certo, digamos, matar alguém e depois dizem que não se lembram ou que ouviam vozes e que as vozes mandavam fazer tais coisas. Realmente existe estes fatos, eles são verídicos, mas isso não tira a responsabilidade de quem fez. Tá? Porque a pessoa permitiu, deu campo, deu vibração e aceitou a sugestão. Então é muito importante identificar qual o objetivo da intuição, onde ela pode levar. Um exemplo onde os mentores não participam em decisões de negócios. Tá? Coisas materiais, isso não tem um objetivo espiritual. Lhe dar sugestões sobre isso. Isso cabe a cada pessoa tomar a melhor sugestão para si, a melhor decisão. Por exemplo, comprar ou vender um carro, dizer, foi meu mentor. O mentor não se preocupa com essas coisas, ele se preocupa com o bem-estar físico e mental, principalmente a integridade da pessoa e o que a decisão poderá acarretar. Tem o caso de uma menina que ela chegava sempre atrasada nos estudos doutrinários dela no centro espírita. E certa vez ela chegou muito atrasada, ela chegou quase no final dos estudos. Então ela parou na frente da sociedade e lá ela pensou que estou muito atrasada, não vou entrar, não adianta, não vou prejudicar a aula, enfim, eu vou embora e no outro dia eu tento vir mais cedo. Só que quando ela parou na frente da escola, aqui é um pouco barulhento. Quando ela parou na frente da escola, ela sentiu a intuição de que deveria entrar e não ir embora. E ela sentiu isso muito forte, como se fosse alguém falando na cabeça dela que ela deveria entrar e estudar, mesmo tendo pouco tempo de aula. E que ela não começasse a desistir das aulas por chegar atrasado por causa do trabalho, que era longe. Então ela tinha que pegar
2 ônibus para ir até o centro, e com isso ela sempre chegaria atrasada. Mas ela se esforçava em estar lá. Essa era a questão, se esforçar. Então, e ela estava com esse pensamento de começar a desistir das aulas. Mas o mentor dela sugeriu, veja bem, não disse para ela fazer, sugeriu que ela entrasse e frequentasse as aulas. Ela poderia ir embora, depois desistir e assim por diante, seria uma decisão dela. Ela entrar e continuar a aula também é uma decisão dela. Porém, ela seguiu a orientação do seu mentor. E até hoje ela segue dessa forma. Chega um pouquinho atrasada, mas não perde a aula, se empenha. Porque se você começa a desistir, você recebe a intuição de que deve fazer certas coisas. Aí você começa a não seguir aquilo, começa a seguir de outra forma. De alguma forma você vai se prejudicar. Porque o mentor ele sempre procura o melhor para nós. Seja no curto, médio ou longo prazo. Às vezes nós, no momento, não entendemos. Nós sentimos, parece que aquela obrigação de ir e fazer. Eu sei que eu tenho que ir, eu sei que eu tenho que fazer. Aí tu faz meio a contragosto e vai fazendo. E pensa, mas qual é o objetivo? Mas continua seguindo aquela intuição. E lá na frente você vai pensar assim, ainda bem que eu fiz. Ainda bem que eu segui a minha intuição. Ou melhor, o meu mentor. O que acontece? Os mentores, além de influenciar desta forma algumas sugestões, eles também fazem isso através dos sonhos, ou melhor, dos desdobramentos. Onde no desdobramento você vê uma situação que você deve tomar ou fazer. Em algum momento, no decorrer dos dias, acontece algo que você presenciou no sonho, ou sentiu a mesma sensação no sonho. Às vezes o sonho é uma tradução do que vai vir a acontecer. Às vezes não é da mesma forma, mas as sensações e as percepções são as mesmas. É outra forma que o mentor encontra de lhe auxiliar. E isso no seu dia a dia. Às vezes tem aquela questão, meu coração decide fazer assim, eu sei que tem que fazer assim, mas eu não quero. E aquilo fica forte na sua cabeça. Eu sou o mentor dizendo, faz assim, que assim vai dar certo. Não seja cabeça dura. Faça dessa forma vai ser resolvido da melhor forma possível. E às vezes também o mentor nos encaminha a passar por uma certa prova para que nós possamos ver que nós somos capazes de fazer e resolver aquilo. Sim, eles fazem, até nos momentos difíceis, eles nos fazem passar por um caminho às vezes um pouquinho mais turbulento, para que nós possamos ver o quanto nós somos capazes de resolver aquilo. Às vezes pode até parecer que nosso mentor nos deixou de lado, não tem aparecido para nos ajudar. Às vezes até sentimos abandonados, mas isso não acontece. Ele está ali acompanhando e torcendo pela gente, porque ele sabe que a gente é capaz, ele tem certeza, ele está participando de tudo isso, ele está vendo tudo isso, ele consegue ver no seu íntimo os seus pensamentos, as suas vibrações. Então ele não vai fazer algo para lhe prejudicar, é sempre para lhe auxiliar. Então comece a perceber de forma mais clara essas intuições que se tem. Ver qual é o fundamento, qual o objetivo. Pense sobre aquilo. Quanto mais der campo para se pensar sobre certas decisões, mais o nosso mentor irá participar disso. Porque ele vê o nosso esforço em fazer as coisas certas. E não dá para fazer as coisas correndo sem pensar. Porque assim a gente não consegue perceber tudo que está envolvido. Então, sempre cuide principalmente, as vibrações, os pensamentos, que eles também podem afastar o nosso mentor.
pensar só coisa ruim, você afasta o seu mentor e vem outros espíritos inferiores também, induzindo você a tomar algumas decisões que não são boas, tá? Induzindo você ao erro. Existe também isso. Por isso que é importante sempre o pensamento, certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.